Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de luz, de oração. Então, para começarmos os nossos trabalhos hoje, eu vou ler a oração para não incomodar. É do Espírito André Luiz e foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que eu tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induza-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar, seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar a boa aparência tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo, para não incomodar a ninguém. Que assim seja. Hoje eu trouxe esse tema para conversar com vocês, que eu acredito que é um pensamento constante para a maioria de nós, sobre a felicidade, em como ser feliz, será que eu sou feliz, o que a gente precisa para ser feliz. E primeiramente, buscando informações no nosso guia de todas as horas, que é o Livro dos Espíritos, para quem ainda não conhece, e eu acho importante explicar um pouquinho sobre ele, porque a gente que frequenta a casa ou tem algum conhecimento espírita há mais tempo, a gente já está familiarizado, mas sempre pode ter alguém que está frequentando a casa pela primeira vez ou que está assistindo a palestra pela internet e acaba escutando falar do Livro dos Espíritos, mas não sabe do conteúdo. Então, esse livro é uma das obras básicas do Espiritismo e ele foi organizado por Allan Kardec, com a ajuda de diversos médiuns. E é onde a gente vai encontrar os princípios da doutrina espírita. Vai falar sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, as relações dos espíritos com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura. Isso tudo segundo os ensinos que foram dados pelos espíritos superiores e que estão apresentados ali através de perguntas e de respostas. É uma forma mais simples e mais fácil da gente entender e é onde a gente pode encontrar respostas para várias questões da nossa vida. Então, esse é o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. E na última parte, eles vão falar das esperanças e consolações, que estão em 2 capítulos. No primeiro capítulo,
estão as penas e gozos terrestres. E no capítulo 2, fala das penas e gozos futuros. No capítulo 1, então, nós vamos encontrar sobre a felicidade e infelicidade relativas. Ali eles trazem de uma forma bem completa, mas nós vamos nos deter em apenas algumas perguntas que são aquelas iniciais do capítulo, aonde Kardec ele questiona para os espíritos amigos, na pergunta número 920, se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra. E os espíritos vão nos responder que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível. A partir do momento que nós compreendemos a destinação da Terra, que é ainda um mundo de expiações e de provas, agora está começando o processo de transição para o mundo de regeneração, fica mais fácil quando a gente compreende isso, de nós entendermos como não é possível o homem gozar de plena felicidade na Terra. Se aqui ainda é um planeta de lutas, de provas, de dificuldades, se aqui ainda é a morada dos espíritos comprometidos com a lei, nós não temos condições de almejar a felicidade completa, a felicidade plena aqui na Terra. Isso é para os mundos felizes, isso é para os mundos celestes e não é o nosso caso ainda. Mas o fato de nós não podermos ter uma completa felicidade na Terra não significa dizer que nós não podemos ser o mais feliz possível. E dentro, claro, das condições de cada um, né? E esse mais feliz possível, será que depende de quem? Depende de mim. Porque eu posso suavizar os meus males pela prática do bem. A partir do momento que eu começo a vivenciar realmente o Evangelho de Jesus, eu tenho mais paz de espírito. E, consequentemente, eu vou ser mais feliz. Eu posso não ter a felicidade plena, mas eu serei com certeza uma pessoa feliz na Terra. E essa felicidade, ela pode ser vivenciada aqui. Porque muitas pessoas, elas acreditam que se fizerem o bem, elas vão estar garantindo a felicidade quando elas desencarnarem. E sim, elas vão estar conseguindo essa felicidade quando desencarnarem. Mas a vida corporal, ela também pode nos proporcionar essa felicidade. E, com certeza ela pode nos proporcionar isso. O problema é quando a gente busca essa felicidade nas coisas do mundo. Porque essa felicidade plena, nós nunca vamos encontrar no mundo material. Mas se eu buscar essa harmonia, essa felicidade nas conquistas do espírito, com certeza eu terei condições de experienciar a felicidade ainda aqui na Terra. Kardec pergunta para os espíritos na questão 921, supondo então que o homem ele vai ser feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, a gente poderia conseguir uma felicidade relativa? Essa é a pergunta que ele faz. E eles nos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aqui a espiritualidade nos fala que o homem é o responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade.
que ela está nas nossas mãos. Ela não depende do mundo material, ela não depende do outro, ela não depende daquilo que acontece ao nosso redor. Claro que quando nós vemos o nosso próximo feliz, quando a gente vê que não tem desumanidade, que existe caridade, que existe amor, quando não tem egoísmo nas pessoas, isso é um motivo grande para também nós ficarmos felizes. Porque a felicidade do outro, ela é também razão e motivo para a minha felicidade. Quando a gente ama alguém, nós ficamos felizes pela felicidade dele. Então, com certeza que a dificuldade vivenciada hoje, aqui no planeta Terra, não permite que nós possamos ser plenamente felizes. Mas ele diz aqui que se nós praticarmos a lei de Deus, vamos nos forrar, nós vamos nos livrar de muitos males e teremos a felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira. Ou seja, não poderemos ser plenamente felizes porque a Terra, ela não proporciona esse tipo de felicidade. Mas dentre aquela que a Terra pode nos proporcionar, se nós vivenciarmos o bem, nós seremos felizes dentro daquilo que é possível. Então, queridos amigos, isso significa dizer que eu posso ser mais feliz do que eu sou hoje? Com certeza. Eu posso ser mais feliz do que eu sou hoje. Se eu vivenciar o Evangelho, as minhas dificuldades, será que elas vão cessar definitivamente? Não, provavelmente não. Porque muitas das dificuldades que nós precisamos passar. Mas se a gente vivenciar o Evangelho, nós vamos ter mais força, nós vamos ter mais coragem, mais perseverança, nós vamos ter fé e entendimento para nós enfrentarmos os desafios da vida, talvez com mais paz, com serenidade. E tudo isso vai fazer com que a gente seja mais feliz. Porque esse sentimento que habita o coração daquela pessoa que ama, ele traz junto com ele a sensação de um bem-estar. E o amor que nós desejamos vai chegar até nós. Na questão 922, Kardec vai dizer que a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui desgraça de outro. Então ele vai querer saber se existe uma felicidade comum para todos os homens, já que a felicidade é muito relativa. Aquilo que me faz feliz pode não fazer feliz o outro, e pode até mesmo ser motivo de infelicidade para o outro. Então ele pergunta, será que existe uma felicidade comum, igual em algum momento, em algum sentido para todos os homens? Ou isso muda conforme cada pessoa, conforme cada personalidade? E a espiritualidade, ela vai nos ensinar que em relação à vida material, é a posse do necessário. Isso, para nós, é motivo de felicidade comum, porque nós não iremos passar necessidade. E se nós tivermos aqui na Terra condições de suprirmos as nossas necessidades pela lei de conservação, isso já é motivo de felicidade, já é motivo de gratidão. Então, isso é algo que pode conceder uma felicidade comum para todos os homens. Em relação à vida material, então, é isso, o necessário. Já em relação à vida moral, a espiritualidade nos orienta que é a consciência tranquila e a fé no futuro. E de fato, se a gente for analisar, quando nós estamos com a consciência tranquila, nós nos sentimos felizes. Claro que essa consciência tranquila, ela varia de pessoa para pessoa. O que faz a gente chegar a essa consciência tranquila?
Mas quando nós nos sentimos assim, com a consciência leve, isso nos traz um bem-estar enorme. Vai trazer um bem-estar muito grande para o nosso coração. E isso é felicidade. E todos nós, ao estarmos com essa consciência leve, tranquila, a gente sente essa felicidade. E ele coloca aqui que a fé no futuro também é algo que proporciona felicidade no homem. Porque a fé no futuro, ela nos traz esperança, ela nos traz aquela certeza de dias melhores, de que amanhã vai ser melhor que hoje, será mais feliz com certeza, e que nós iremos progredir e nós vamos crescer. Essa sensação, essa ideia, essa certeza, certamente traz também felicidade para o nosso coração. Então, existe uma felicidade que é comum para todos os homens? Sim, materialmente falando, é a posse do necessário, e espiritualmente falando, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a gente pode ver aqui, nessas 3 primeiras perguntas, que os espíritos benfeitores, eles nos esclarecem e eles nos orientam que eu tenho possibilidades de ser feliz, mas isso depende muito de mim. Nós, geralmente, somos os obreiros da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, como a gente viu ali na questão anterior. E pensando em como que nós podemos agir da melhor forma na construção da nossa felicidade. Se nós lembrarmos de quando a gente estudava português na escola, todo mundo deve ter escutado que o verbo na frase, ele é uma parte essencial, porque ele determina a ação do sujeito. Vamos pensar do ponto de vista de uma existência inteira da nossa vida. Os verbos que a gente conjuga, eles também vão dar a dimensão exata da direção e da ação por onde a nossa vida vai caminhar. E existem alguns verbos que eles são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, que a gente precisa conjugar constantemente, que não são fáceis, mas faz uma grande diferença quando a gente conseguir trazer eles da forma correta para a nossa vida. Então, eu trouxe alguns que podem nos ajudar nessa jornada para a gente ser mais feliz. O primeiro verbo é perdoar, porque não tem como a gente ser feliz sem perdão. O perdão, ele é tão importante que ele foi o último ensinamento de Jesus antes de morrer na cruz. Jesus disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando Dimas, que era o ladrão melhorzinho, assim, mais bonzinho, pediu o perdão de Jesus, ele concedeu. E não tirando de Dimas a responsabilidade por tudo aquilo que ele tinha feito, mas deixando para ele mais leve, para ele conseguir recomeçar. Conjugar o verbo perdoar significa aliviar o nosso coração. Porque aquele que guarda mágoa vive pesado, vive triste, abatido. Quando a gente guarda mágoa, nós ficamos doentes. Adoecemos o nosso corpo e também adoecemos a nossa alma. E a nossa vida, ela acaba ficando sem sentido. Então, perdoar é fundamental para que a gente possa ser feliz. Talvez a gente esteja precisando perdoar alguém. E hoje, vindo aqui, escutando isso, talvez seja um sinal para que a gente conceda também o perdão para essa pessoa, para alguém da família, do trabalho, do nosso dia a dia. E perdoar não é necessariamente esquecer. Perdoar é não desejar o mal para outra pessoa, como ela talvez tenha feito. É você seguir adiante mandando luz, mandando paz, desejando coisas boas para o outro. Na medida do possível, claro.
mas a gente desejar sempre o bem. Então, perdoe. O segundo verbo é estudar. Por que estudar? Muitas pessoas são preguiçosas e não estudam, não buscam se aperfeiçoar, não buscam conhecer. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que aqueles que seguem a Deus amam e se instruem. Amai-vos e instruí-vos. Quando o Espírito da Verdade orientou Allan Kardec para desenvolver isso, ele procurava sugerir aos homens que a fraternidade ela podia ser alcançada pelo exercício da prática do bem, mas junto com isso que as pessoas precisavam de esclarecimento, precisavam se instruir. Quando a gente realmente ama, a gente se instrui, a gente aprende, a gente estuda. Porque não adianta a gente cruzar os braços e a gente achar que só de boa vontade a gente vai resolver os problemas da nossa vida, porque não vai acontecer. E tanto é verdade que se fosse assim, aquelas pessoas que só rezam, elas já teriam resolvido tudo e não resolveram. Então, Deus espera que a gente utilize o nosso livre-arbítrio para se movimentar aprendendo as coisas novas. O ser humano, ele evolui, ele aprende, e é muito importante que a gente aprenda. Quando a gente deixa de aprender, a gente abraça a preguiça, que é o que acontece com muita gente que se acomoda e não quer aprender a ser melhor, não quer aprender a cuidar do seu espírito. Muita gente não quer aprender a fazer as coisas certas, não querem aprender a lidar com os familiares difíceis. E muitas vezes a gente se fecha no nosso mundinho e quer que Deus resolva os nossos problemas. Então, estudar é muito importante. Tanto estudar a própria alma, quanto estudar conhecimentos que podem nos transformar para melhor. O terceiro verbo é amar. Não tem como a gente viver a vida sem aprender a amar. Sentir e perceber a presença de Deus em tudo, em todos, em cada momento, em cada instante. É lógico que não é simples. Amar tudo e a todos, não é nada fácil isso. Mas eu acho que vai ser transformador quando a gente conseguir. Em tudo dai graças, falava o apóstolo Paulo, porque ele aprendeu a amar. Depois de perdoar, depois de aprender mais sobre a vida dele, ele aprendeu a amar. Então, quando a gente aprende a amar, a vida fica mais fácil, a vida fica melhor. Você se liberta de quem você não é e você abre espaço para ser quem você nasceu para ser. Porque, na verdade, ninguém nasceu para ser uma pessoa ruim, ninguém nasceu para odiar os outros. Nós nascemos para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, e se as pessoas não retribuem o meu amor? Não tem problema, você ama mesmo assim, e isso é o importante. A sua consciência, ela vai estar em paz, e com o tempo você vai colher os frutos. O tempo vai saber te recompensar. Então, vamos amar mais. Amar a Deus, amar a natureza, os animais, as pessoas, amar a nossa vida, amar inclusive as dores. E não buscando dores, mas tirando delas o substrato para o nosso crescimento espiritual. O quarto verbo é prosseguir, porque a gente precisa seguir adiante. Nós precisamos recomeçar. Dores virão. As pessoas, elas vão entrar, vão sair da nossa vida. E a gente tem que continuar. A gente precisa prosseguir. Mas não prosseguir de má vontade, com o coração pesado.
Nós temos que prosseguir com fé, nós temos que prosseguir com alegria, com bom ânimo, prosseguir na certeza que a gente está no caminho certo. Dia após dia, nós vamos nos iluminando um pouquinho mais e a gente vai compartilhando da nossa luz com todos aqueles que nos rodeiam. E isso vai fazer a gente ir se aproximando cada vez mais de Deus. O quinto verbo, na verdade, são dois. É doar e receber. Porque eles são faces da mesma moeda. Eles são muito importantes porque o equilíbrio, ele só existe quando você sabe doar, mas você também é humilde o suficiente para receber. É uma troca. E quando nós compreendemos que a vida é uma grande troca, viver fica mais leve. Se todo mundo entendesse isso, ninguém ia querer mais tirar proveito de ninguém. Porque a pessoa ia saber que se tirar proveito de alguém, ela vai acabar prejudicando ela mesma. Mas quando a gente doa e recebe com sinceridade, com humildade, a vida ela fica mais bonita. A gente pode tentar conjugar esses verbos com maior frequência na nossa vida. Nós não vamos acertar sempre, mas o importante é que a gente tenha boa vontade. E eu procurei para trazer para vocês uma receita simples, fácil, que a gente pudesse seguir para a gente ser mais feliz. Será que existe uma receita para felicidade? E infelizmente, eu tenho que dizer que não. A vida não tem receita. Nós vamos ter que aprender vivendo. Se nós formos pedir para as pessoas a receita para ser feliz, certamente que cada um vai ter uma opinião diferente para esse assunto. Cada um de nós tem as suas crenças, cada um vai externar o que pensa ser certo ou sobre o que é errado, mas a gente precisa lembrar que cada um vive num nível de consciência muito específico e limitado, que é, na verdade, o seu atual nível de consciência. Então, nesse nível, nessa faixa vibracional que eu vivo, eu só consigo te falar das coisas que eu vejo. Eu só vou conseguir te falar das coisas que eu sinto, que eu percebo. Isso não quer dizer que essas coisas sejam as únicas coisas. Um bom exemplo disso é o do prédio de 50 andares. Um edifício enorme que tem outros prédios ao redor dele, que são menores e que acabam tapando a vista desse prédio. Até o 15º ou até o 20º andar, vai ter prédios menores que esse de 50 que vão acabar tapando a vista dele. Mas à medida que a gente for subindo os andares, vão ter menos prédio tapando a vista. Então, dá para começar a enxergar melhor. Da forma que quem está lá no último andar, com certeza vai ter uma percepção melhor da cidade do que os outros. Então, alguns de nós estamos no primeiro andar vivendo, lá no térreo, aonde a gente não enxerga quase nada. Algumas pessoas, né? Mas não dá para ver os próximos quarteirões, não dá para ter uma visão muito grande. À medida que você sobe de andar, no terceiro você já consegue ver um pouquinho melhor. Lá no 5º você já vê melhor ainda, no 10º a visão é melhor. E obviamente lá no 15º vai ser melhor do que no 10º, mas quem está lá no 50º vê talvez a cidade toda, ou boa parte dela, né? A sua visão das coisas, então, depende do andar de consciência que a gente está, que você está. Então, quando a gente diz que a vida, ela não tem receita, é porque a gente muitas vezes quer uma receita de bolo para ser feliz. No casamento, para ser feliz na saúde, no trabalho, na vida espiritual. E isso baseado no nível de consciência atual
que é diferente para cada um. Se a gente for perguntar a receita para ser feliz para uma pessoa que diz curtir a vida doidado, ela pode falar que a receita é beber 3, 4 vezes por semana, fumar bastante, usar drogas, fazer muita farra, porque ela tem que dar um jeito de pagar as suas dívidas, nem que seja enganando os outros, e tá tudo bem. No nível de consciência em que essa pessoa se encontra, ela acha que isso é a vida ideal. Mas será que é mesmo? Eu acho que no nosso nível de consciência, no andar onde nós estamos, a gente já consegue enxergar um pouquinho mais dessa vista, né? Então, o que é receita para um, pode não ser para o outro. Mas é aí que entra quem? É aí que entra Jesus. A gente precisa ter um fiel da balança, um mediador confiável. Porque se eu não for buscar a receita de alguém que eu confio, sempre as receitas elas vão ser relativas. Mas quando eu for buscar a receita no Cristo, daí muda tudo. Porque sem dúvida Jesus, ele é aquele andar mais elevado do prédio, aquele espírito mais evoluído que já passou aqui pelo planeta Terra. E esse nível de consciência que é o andar mais elevado, ficou muito claro para nós no modo como Jesus viveu. Enquanto nós ainda não conseguirmos vivenciar plenamente o Evangelho, nós não vamos conseguir ser felizes plenamente. Nós não seremos verdadeiramente homens de bem. E muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa condição de infelicidade, nós temos o costume, ou o hábito infeliz, né, de colocar a responsabilidade pela nossa infelicidade no mundo, ou na outra pessoa, nas dificuldades da vida material, porque sempre é o meio externo. E aí está o nosso grande erro, porque nós precisamos ter em mente que a nossa felicidade, ela não depende de nada externo, não depende do meio. Ela não depende de nada externo, não depende das pessoas. A minha felicidade tem que depender de mim. Eu preciso ter as rédeas da minha vida, das minhas emoções, do meu sentimento. Eu tenho que buscar trazer para mim e para minha vida aquilo que me faz feliz. Quando eu coloco a minha felicidade no outro, ou nas coisas do mundo, é muito difícil. E diante disso eu nunca vou conseguir ser feliz, porque eu não tenho o controle daquilo que está à parte de mim, eu não tenho o controle do que está externo a mim. Eu não tenho o controle do outro, do mundo, não tenho o controle dos meus amigos, do chefe, das pessoas que eu gosto. Eu não tenho como controlar. E nem como fazer com que o mundo faça aquilo que me faz feliz. Então, enquanto eu depender do outro ou de alguma coisa externa para ser feliz, eu jamais vou ser. Agora, quando eu entendo que quando eu vivencio o Evangelho, que eu vivencio a lei de amor, o sentimento de amor que brota de mim, ele vai transmitir amor também, ele vai multiplicar sentimentos bons, de bondade, de caridade, de fraternidade, de respeito, de união. E esses sentimentos, essas vibrações, elas vão me contaminar positivamente e vão trazer para mim a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela está no amor. E quando nós sentimos o verdadeiro amor, nós sentimos felicidade, sentimos paz, sentimos plenitude. Então percebam que isso não depende do outro ou do meio externo, depende de mim mesmo. Quando eu reconheço isso, eu consigo gerar, trabalhar, construir a minha alegria, a minha felicidade. E nesse momento, a gente começa verdadeiramente a crescer,
a evoluir. Então, queridos amigos, trabalhemos essa ideia na nossa mente para que a gente possa realmente encontrar a felicidade. Quer ser feliz? Ajude os outros a serem felizes primeiro. Quer ser feliz? Seja uma pessoa caridosa, porque o egoísta, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Quer ser feliz? Não guarde mágoa, porque aquelas pessoas que guardam mágoa, independente do contexto, elas tendem a adoecer e serem infelizes. Você quer ser feliz? Continue caminhando, mesmo nos momentos mais difíceis, não desista. Continue caminhando. Assim como Jesus fez, mesmo com a cruz pesada nas costas, ele continuou caminhando. Quer ser feliz? Não se apegue. Viva a sua experiência aqui na Terra, mas não se apegue às coisas materiais. Não se apegue ao seu corpo, não se apegue ao dinheiro, à sua posição social. Cuidado, porque isso passa. E aqui tudo é passageiro. Continue acreditando no amor e na capacidade de amar, assim como Jesus fez tantas vezes. Confie nas suas possibilidades e nas possibilidades dos outros. Ninguém nasceu para ser uma pessoa ruim. Nós reencarnamos para ser pessoas melhores. Muitos acabam se equivocando no caminho, mas nunca é tarde para a gente corrigir os nossos erros, para a gente recomeçar. Lembrando que a gente está exatamente aonde a gente deveria estar. A gente está com aquelas pessoas que nós deveríamos estar convivendo para evoluir. Deus não manda carta errada. Se chegou para nós, é porque é para nós mesmos. O grande roteiro divino ele já foi traçado. A gente vai encontrar todas as respostas que a gente precisa nas obras de Jesus e é só procurar. O Sermão da Montanha, ele é uma receita completa para alimentar a nossa alma. Que a gente use mais essa receita divina para ser feliz, porque Jesus, ele foi esse ser, então, com o andar da consciência mais elevado, que já passou aqui. Que ele possa nos inspirar e ajustar a nossa rota quando a nossa rota estiver torta, para que a gente consiga ser melhores a cada dia. Precisamos ter força, a gente precisa ter coragem, ter fé e lembrar que a gente nunca está sozinho. Deus e Jesus estão sempre nos conduzindo e eles não erram. Os nossos destinos eles estão sendo norteados para o amor. O nosso destino é a perfeição e a felicidade. Então a gente vai chegar até ela mais cedo ou mais tarde. Que a gente siga firme no caminho do bem, que a gente faça a nossa parte, para que a gente consiga usufruir dessa alegria. E aí a felicidade está chamando, você vai atender ou você vai recusar? Seja feliz. Então, queridos amigos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Vamos passar agora para a nossa oração final com a irradiação. E depois nós teremos o passe individual. Podemos nos sentar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura do Mestre Jesus e pedindo que Ele nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que estão passando por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou nas suas casas, que possam receber energias salutares. Que o nosso amor chegue a todas as crianças, idosos, e para aquelas pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos. Enviemos raios de luz para os nossos familiares, os nossos queridos que não puderam estar aqui hoje,
para todos aqueles que já estão no plano espiritual, que recebam o nosso abraço saudoso, com muito amor e fiquem bem aonde estiverem. Que essa luz de boas vibrações entre em nossas casas, nos nossos locais de trabalho, preenchendo todos os cômodos de paz e harmonia. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma, confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja.